Começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que será muito bom. Nós vamos dar continuidade à nossa série de grandes mulheres da Bíblia. Você sabia que a Bíblia está cheia de mulher forte, grande, fez muita coisa. Algumas até receberam o nome de livros da Bíblia. Tiveram como a nossa personagem de hoje, Ruth. Tem um livro da Bíblia só para Ruth. É como se tivesse um livro da Bíblia com o nome de André Samuel Câmara lá. Já pensou? É muito bom. O que essa mulher fez? Vamos falar um pouco também sobre o papel da mulher na Bíblia, principalmente no tempo de Ruth. Ela vivia durante o tempo dos juízes. Qual era o papel da mulher naquela cultura, naquela época? E o que ela fez para receber o nome de um livro da Bíblia, enfim, segundo o seu nome, recebeu o livro da Bíblia no seu nome. Que mulher é essa? O que ela fez e o que também podemos aprender e aplicar na nossa vida no dia de hoje com o exemplo de Ruth? Para falar um pouco sobre essa grande mulher de Deus e da Bíblia, recebo ela que é pastora na comunidade presbiteriana Rios de Água Viva, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Pastora Rosângela, bem-vinda até Antenados na Geral. Amém, um abraço, André, a você, a todos os que estão aqui, os amigos, companheiros de ministérios. Estamos juntos aqui para aprendermos um pouco mais com a vida de Ruth. Um abraço a todos os telespectadores, que Deus possa nos edificar nesse dia. Bem-vindo, pastor. Eu também recebo ele que é psicólogo e pastor-presidente da Assembleia de Deus, o Ministério Deus de Poder e Glória, aqui no Rio de Janeiro, pastor Carlos Henrique. Bem-vindo, pastor. É um prazer todo meu, uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Um tema também muito importante, como sempre. Acredito que vai ser de grande valia para todos. Eu gosto de ver pastores falando sobre mulheres da Bíblia, ainda mais que para a gente falar um pouco sobre o ministério feminino depois também aqui no final. No debate de Débora foi metade do programa, porque se Deus escolheu uma mulher para ser um juiz, porque hoje a gente tem dificuldade de entender uma mulher com ministério pastoral. Estou falando isso no Antigo Testamento, mas enfim, isso aí fica para o final do programa. Eu também recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Ministério Internacional do Avivamento, pastor Everson Rodrigues. Meu amigão, bem-vindo ao Antenados. Amém. Para mim é sempre um prazer estar aqui, inclusive com esse time aqui, para a gente discutir esse assunto que para mim é muito importante. Quando fala em mulheres, hoje é um tema muito propício devido à expansão, né, da nossa sociedade. A gente vê que a mulher tem interferido de fato em muitas áreas. E eu acredito que quando a gente pega exemplos de mulheres também na Bíblia, que elas marcaram a sua época, a gente vai conseguir transferir para a nossa realidade hoje, mulheres que têm marcado também o nosso tempo. Eu acredito que vai ser bênção para as mulheres que estão em casa, para o Brasil inteiro, para os homens também, em nome de Jesus. Olha, você já pode participar conosco durante o programa. Vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral, tirar uma dúvida, qualquer curiosidade, manda para a gente. Deixa eu pegar carona com aquilo que o pastor Everson já falou. Eu quero debater e iniciar um pouco, já que estamos falando sobre uma série, dando continuidade sobre as grandes mulheres da Bíblia. Eu quero entender quem eram essas mulheres, qual era o papel delas nessa cultura. Principalmente, vamos falar de Ruth hoje, na época dos juízes. Então a gente está entendendo que o povo chegou à Terra Prometida, e aí a gente tinha ali até um certo tempo Josué e os anciãos como a liderança do povo como um todo. Depois o povo se separou em tribos, em 12 tribos, e aí cada um tinha os seus clãs, as famílias que eram líderes, vamos dizer assim, né? Era a autoridade de cada um desses. Ocasionalmente, Deus levantava um juiz que juntava uma ou mais tribos para alguma ocasião bélica ou militar, ou enfim, algum povo que estava oprimindo o povo de Israel ia para lá. Nesse tempo, nós encontramos Ruth. Qual era o papel da mulher nessa época? O que ela fazia? Porque é muito falado que, olha, a Bíblia nem cita as mulheres, algumas passagens bíblicas, não necessariamente porque Deus não queria citá-las, senão não teria Ruth, não teria Esther, não teria Débora, mas por causa da cultura, vocês entendem isso? Qual era a visão da mulher naquela cultura? Vamos começar com uma mulher. Nós vemos que Ruth, ela já foi bastante agraciada por ter estado nessa família, né? E nós vemos aqui que naquele período realmente já tinha algo muito restrito em relação às citações das mulheres, né? Não porque Deus era um Deus castrador em relação a expor as mulheres, né, numa posição Y ou X, mas também se fosse citar, né, porque eram tantas, né, assim como crianças, homem, né, assim como crianças. Se hoje já está difícil você ver que pela estatística são 11 mulheres para um homem, então você imagina aquele período também, né? Então, quer dizer, eu vejo Deus, de acordo com a cultura, não rejeitando as mulheres, mas trabalhando dentro daquela realidade. Nós vemos
o quanto o Senhor amava as mulheres, desde o Antigo até o Novo Testamento. E nós vemos aqui a Ruth como esposa de uma pessoa, né, chamada Malom, que tinha como sogro Alimeleque, que saiu de Belém, né, que era de Belém, e vemos uma grande e abençoadora sogra, Noemi, e que ali Deus já tinha um propósito e a usou grandemente na perca do seu marido e dos seus 2 filhos. E automaticamente ali começou a ascensão dessa mulher chamada Ruth. Então não vejo Deus de forma alguma anulando, independente da atmosfera, independente do quadro de que naquele período não expunha as mulheres com tanta intensidade, mas eu vejo de uma forma gloriosa Deus já trazendo algo novo em relação a essa linhagem que surgiria da vida de uma mulher chamada Ruth, por causa da sabedoria de uma outra mulher chamada Noemi. Sabe o que eu observo, e é bom a gente ir lá no começo, André? É o seguinte, Deus, concordando com a pastora, ele de fato não tem essa questão de fazer a dissensão do homem e da mulher. O que eu olho é o próprio homem em si. Vamos lá no começo. Quando entrou o pecado no mundo, eu vou lá no comecinho, eu vejo que isso é do homem, é pessoal, é do homem, está intrínseco no homem. Por quê? Já tinha aquela acusação para a mulher, ó, foi a mulher que tu me deu. Já começou o negócio ali. Até hoje está um pouco assim. Onde eu quero chegar? Infelizmente, tem que falar, né? Bom, é a minha concepção, acredito que muitos podem concordar. Então, na hora de fazer até mesmo as leis, eu vejo que o homem, ele botou um pouquinho do seu dedo. Eu vejo assim, Moisés, para ficar bem com Deus, tipo assim, poxa, já que a mulher cometeu, vamos falar assim, algo mais na nossa língua, cometeu assim um vacilo, eu vou ficar bem com Deus, eu vou dar uma oprimida na mulher para ver se eu fico bem com Deus. Eu penso mais ou menos, faço uma viagem na cabeça desses homens. Então ali já começou aquela questão não só do preconceito, que é uma diferença, do preconceito para a discriminação. As pessoas às vezes confundem. Por exemplo, o preconceito, ele é ainda no pensamento. O preconceito ainda está dentro da pessoa. É a pessoa. Se ela está se diminuindo com aquilo, morrendo com aquilo, o problema é dela. Ela é preconceituosa, ela tem a concepção de pensamento dentro dela. Eu vejo esses homens, com todo respeito, um pouquinho preconceituosos. E quando eles passam a ser discriminadores, quando eles começam a oprimir a mulher. Compreendeu? A ação de botar em prática o preconceito. Eu vejo um grande preconceito que partiu de dentro do homem, não de Deus. Concordo contigo. Aí o homem coloca toda uma opressão e isso foi virando moda. Foi ficando legal. Não, foi virando cultura. Foi virando moda. Assim, a gente não se sente nem um pouco acanhado de falar que, de fato, a cultura, pelo menos no Antigo Testamento, no Novo Testamento deixa isso também, é uma cultura machista. Não tem dessa. Homem pode ter um monte de mulher e mulher só pode ter um único homem. Então, assim, mulher era objeto que se comprava e que se tinha para ter proliferação da espécie humana, para ter filho, ponto. Não tinha, talvez, o que hoje nós vemos, uma companheira, de fato, que ajuda, às vezes, no lar, mas no Antigo Testamento, eu não tenho nem medo de dizer, era uma cultura machista. Tanto que quando eu vejo a Bíblia que é assim, inspirada por Deus, mas escrita por homens, eu vejo um pouco de cultura masculina. O apóstolo Paulo, ele botou o pensamento dele sobre mulher no papel. O pensamento dele sobre casamento no papel. Não está casado? Não casa então. Por quê? Porque aí tu vai ter tempo livre para estar na obra de Deus. Hoje, os tempos são outros. Hoje, se você chega no ministério, vê que tu não é casado, não, é duro de uma pessoa que não é casada entrar no ministério. Já o apóstolo Paulo fala, tu quer ir no ministério, então não casa. Então, a gente vê que a cultura não é uma lei de Deus, é pecado, não deixa de ser. É cultura intrínseca. André, o mesmo Paulo fala ali, eu creio que a tradução, quando fala caladas, mulheres ficam, não é caladas, no original significa fiqueis quietas, porque causava um burburinho muito grande, porque elas queriam aprender junto com seus maridos. E tem outro contexto também, por conta disso, de Corinto, né? Isso, por conta disso, elas falavam nos ouvidos, porque elas queriam aprender. Então, por isso que ele falou, fiqueis quietas. Aí ali colocaram caladas. Por causa da cultura machista, elas não tinham acesso ao ensino. Isso. E não iam para o colégio como os meninos iam para o colégio. As meninas não podiam ir porque eram mulheres. Como não podiam, não entendia bem, queria
querer tirar dúvida na hora. Então a gente tem que entender isso, porque hoje, para se querer também... Eu já estou entrando já no final do debate. Dentro dessa cultura machista que você falou, dentro dessa não cultura... pode ministério, porque olha o apóstolo Paulo e tudo. Calma aí, vamos entender a cultura daquele tempo? Eu não vejo realmente mulheres com oportunidades. Vamos pegar a nossa cultura de hoje? A gente tem mulher presidente, tem uma outra mulher que quase foi presidente. Eu tenho, enfim, mulheres no mercado de trabalho, às vezes melhor do que os homens, disputando pensamento, salário, tudo igual ao homem. Então, assim, o momento que a gente vive é outro, então a gente tem que entender. Mas eu não vou... Porque ainda são discriminados ganhando menos do que os homens. Jesus, né? A gente vai chegar lá. Mas, pastor Everson, vamos de novo voltar aqui, a gente está voltando no tempo novamente. Você corrobora, esse é o pensamento, talvez, do que eram as mulheres, só para a gente entender, talvez, o tamanho da importância de Ruth, uma mulher que tem um livro da Bíblia no seu nome, em um tempo que mulher era objeto. Porque hoje talvez fosse mais fácil. Naquele tempo, uma mulher ter esse tipo de destaque diante dos olhos de Deus não era fácil não, né? Para mim, uma das marcas da vida de Ruth foi a lealdade, né? Ela se manteve leal acima de todas as adversidades que ela viveu, porque ela viveu adversidades, e ela continuou com um vínculo de lealdade que ela tinha com a sua sogra. E um fato interessante é que ela sempre buscava a orientação da sua sogra quanto ao que fazer. E o versículo marcante que eu li em Ruth 1,16, ela diz para Noemi: o teu Deus será o meu Deus, o que você disser está dito. Vou resumir dessa forma. Então, só para a gente entender que eu sempre penso, quando a gente fala na ascensão da mulher, na inserção da mulher na sociedade, a inserção da mulher no ministério, eu sempre penso nesse fator de lealdade de fato. Ou seja, hoje a sociedade ela impõe uma independência. Eu acho que eu já até falei isso no debate. Esse é o erro. E não um vínculo de adjuntora. Eu vou pegar um gancho em cima do que cada pastor falou. O pastor falou sobre a questão: Deus formou a mulher. Deus disse: eu vou fazer uma mulher e ela vai ser uma adjuntora. Então a cultura, ela danificou isso porque ela tirou a mulher da posição de adjuntora e ela colocou a mulher como uma serva apenas. Inferior, né? Uma posição como um objeto, e essa posição de São serva, dois extremos. Objeto, vamos usar esse termo, ela tirou o brilho da mulher em relação àquilo que foi o propósito para qual Deus criou. Danificou também a imagem do homem, porque o homem tornou-se um ser altamente intocável. Se a gente sair um pouquinho, se me permite um pouquinho desse foco da Bíblia. Intocável. Deixa eu terminar, eu vou ter que ir pro break ainda. Altamente. Uma questão filosófica aqui. Altamente exclusivista e acabou, né, deliberando coisas, excluindo a mulher da sociedade. E aí isso envolve ministério, isso envolve uma série de situações. O fator de Ruth é um fator que a ascensão dela não foi uma questão da sociedade, mas foi o próprio Deus. Isso aí. O que torna ela evidente não são os atributos da mulher da época. Entendeu? Porque eu tenho certeza. Porque eu tenho certeza que tinham mulheres também com muitas habilidades. A própria Noemi, ela tinha uma evidência, mas o que torna a Ruth uma evidência é o próprio Deus. E a gente, quando olha a história, a gente vê que Davi vem da linhagem dela. Então, existia todo um propósito espiritual na história, né, de Israel, na continuidade do reino que não teria fim. Que já começa pelo próprio sogro, que Alimeleque era de Belém. Isso aí. Então, se a gente olha para Ruth hoje, a gente tem que olhar para Ruth como a igreja. A ideia do texto, no seu contexto, é trazer Ruth como se fosse a igreja. Se a gente olhar para Ruth como a igreja,